por que a régua ainda não é alta no que diz respeito a quem mais precisa da luta ainda tem medo de fazer a luta? Na sua opinião, por que isso acontece, cara? Porque o cara mais inseguro é o cara que ainda tem medo de se colocar, não é nem risco, né, cara? É se colocar ali na situação, na condição de perder essa insegurança praticando luta. Por que você acha que isso ainda acontece? Cara, é a construção, né? A segurança, a gente pode envolver essa coragem, né? Essa coragem também que é o que proporciona a condição de você se sentir mais confortável, né? Em qualquer situação, como você disse, assim, em relação ao trabalho que eu faço, eu gosto muito de relacionar tatame fora do tatame, pra né? mim isso é tudo. Então, mais uma vez aqui eu já vou colocar, porque todo o processo, né, nós começamos como faixas brancas, nós começamos na zona de desconforto e o nosso objetivo é transformar a zona de desconforto em zona de conforto. E o jiu-jitsu, ele nos condiciona a isso. Eu sou um faixa branca que, cara, nunca passou nada na minha mente, na minha cabeça. O jiu-jitsu é algo muito difícil, totalmente zona de conforto, de desconforto, perdão. Diferente, por exemplo, de um boxe ou um muay thai ou um karatê. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, um soco e um chute, qualquer criança já está ali apta a poder brincar daquilo. Se nunca deu um soco, nunca deu um chute, pelo menos já viu algo acontecer. E aí você vai praticar a modalidade, você aperfeiçoa aquilo, né? E você cria, né, suas estratégias de luta ali e tal, mas algo que o teu cérebro já passou. Jiu-jitsu não. Jiu-jitsu nunca ninguém viu antes de treinar jiu-jitsu, uma meia guarda, pegar de costas, um gancho de la riva, um omoplata, um triângulo, ninguém sabe o que é nada disso. Então, nosso cérebro está totalmente numa zona de desconforto. E a gente vai construindo isso naturalmente, vai fazendo com que dia a dia, no começo, a gente aprenda apanhando, que é o que a gente fala muito na luta, né, no jiu-jitsu. Jiu-jitsu se aprende apanhando, aquela frase old school, né? E realmente a vida ela nos ensina apanhando. Fato. Né? E a gente tem que entender esse processo. O processo é construído de muito mais derrotas do que vitórias, só que essas derrotas nos proporcionam experiências que na realidade são vitórias, só que nós olhamos para a derrota. Né? E nós entendemos isso, e com isso, quando nós começamos a entender isso, nós respeitamos o processo, nós vamos nos sentindo mais à vontade, né? Em todos os sentidos, inclusive nessa pergunta que você me fez. Né? Eu tenho que ter mais contato com isso, eu tenho que ter mais treinamento perante ao que eu quero demonstrar, onde eu quero gerar resultado, onde eu quero me expor, eu tenho que treinar as minhas habilidades, assim como eu me treinei no jiu-jitsu para gerar resultado. O processo é igual de qualquer profissão, de qualquer situação. Falar em público, cara, isso aí é difícil pra caramba. Fazer isso aqui que a gente está falando, que a gente está fazendo, né? Mas, pô, Cavaca, você fala bem pra caramba. Alexandre, você fala bem pra caramba. Cara, quanto tempo você trabalha com isso? Quanto tempo eu gravo o vídeo? Outro dia eu fui entrar lá, tem vídeo meu gravado no Instagram de 2012, 2013. Né? Então, assim, você pega lá na internet, na rede social, bem diferente do que era hoje, com palavras não tão conectadas, né? Com abordagens não tão bem direcionadas, mas vai se aprendendo, vai se transformando aquele, né? O start começou, agora não pode parar. Deixa eu interromper esse vídeo rapidinho para te dar um recado muito importante. Você sabia que por um valor de R$ 7,62 mensais e com os 4 primeiros meses grátis, a NordVPN pode te dar acesso online a eventos esportivos não televisionados no seu país? Pois é, com a NordVPN eu posso mudar a minha localização virtual e ter acesso a vários eventos online de acordo com o país que eu escolher. Tudo isso graças ao serviço de VPN da Nord, que agora está acessível a você, audiência do ConnectCast. E se a questão for você economizar um dinheiro enquanto navega e navegar de maneira segura, a NordVPN também é a solução para isso. Isso porque a VPN, além de proteger você de crimes cibernéticos, porque a partir do uso do nosso VPN, você está com seus dados totalmente criptografados, você pode também assinar serviços de streaming a partir de outro país, de acordo com a sua localização virtual escolhida por você, e procurar catálogos mais vastos onde o preço chega até a ser menor. Você pode também contratar pacotes de viagens com a localização a partir de outro país, com opções de passagens mais baratas do que as contratadas a partir do seu IP aqui no Brasil. Você pode economizar, ter mais segurança, ter mais liberdade, tudo isso a partir de R$ 7,62 mensais durante os primeiros 2 anos, sendo os 4 primeiros meses grátis. E se em até 30 dias você se arrepender, você pode ter todo o seu valor de volta. Isso é totalmente reembolsável durante os primeiros 30 dias. Para que isso tudo seja seu, não deixe de assinar a NordVPN a partir do link na descrição desse vídeo, beleza?
Abraço, galera. Perfeita abordagem. Aí você me trouxe uma viagem aqui, que é a seguinte, você me perguntou assim, quanto tempo você trabalha com isso? Eu respondo que é a vida inteira, porque eu não trabalhava com isso, comunicação digital, mas eu trabalhava me comunicando porque eu trabalho com liderança a minha vida inteira. Trabalhava no mercado financeiro, sempre ocupando cargos de coordenação ou gerência. Então, quando você fala para 15, você fala para 30, fala para 100 e por aí vai. E quando você fala para mim que você, enquanto professor, tem que aprender para que você faça o processo da melhor forma e convide pessoas que ainda não têm coragem a se colocarem ali, sua missão passa a ser vender para eles que aquele território é bom para eles. Você está me falando que o professor de jiu-jitsu ele vai ter que fazer um curso para isso, estudar para isso. Com certeza. O que até ontem não existia. O cara virava faixa preta, fundava a academia dele e ensinava como ele aprendia. Aprende. Perfeito. É o puxador de treino. É o puxador de treino. Mas é o que? 80%. Vamos... Não todos. Isso sem todos ofensa. Nós. Eu também, lógico. Isso. Eu fui um deles, totalmente. É isso. Só que a gente tem que entender que tudo evolui. Né? A gente, cara, assim, isso não é... Quando eu falo isso... Não é demérito. De maneira alguma, senão eu estou me colocando numa situação também. Eu estou colocando a todos, eu estou generalizando. Perfeito. Porque todos nós, não existia até então... E ainda, cara, eu vou te falar que não existe uma capacitação específica para se tornar professor de jiu-jitsu. Não tem o blueprint disso. Não tem. Então, é cada um por si. Cada um de acordo com as suas viradas de chave, com a sua percepção, com o seu feeling. Né? Para que você, eu preciso melhorar no meu lado pedagógico, eu preciso melhorar a minha neurolinguística, eu preciso melhorar, né, no meu comportamento, na minha narrativa, eu preciso na minha abordagem que eu não estou conseguindo conectar com todo o grupo numa mesma explicação. E aí vai, daí para frente. Mas aí é cada um, né? E isso é muito difícil, né? Porque nós não aprendemos dessa forma, nós fomos... Como é que é o processo de todo mundo, né? A gente foi sendo graduado, muitas vezes, por exemplo, como eu fui graduado por ser um bom atleta, por gerar resultados. Venceu o campeonato. Venceu o campeonato porque, até falei isso ontem, eu fui dar uma aula na Igreja Bola de Neve, lá em Santos, né, com os meus amigos, que puxam um treino lá, e a gente, no final do treino, reunia a turma, a gente estava falando sobre isso, um pouquinho da história. Meu mestre é o mesmo mestre do Luizinho, que é o responsável lá do grupo, e a gente estava falando disso. Eu fui graduado muito rápido do jiu-jitsu, eu fui 4 anos e 8 meses, eu era faixa preta. Porque meu mestre, o Elcio, ele é faixa preta direto do mestre Carson Gracie, né? Então, no ninho da competição, né? Ali, então, só existe o meu mestre entre eu e o mestre Carson Gracie. Então, é aquela raiz mesmo forte, né, de competição. Então, eu ganhava campeonato nas faixas coloridas, meu mestre me graduava, porque ele foi criado assim, no meio daquilo ali, né? E eu cheguei rápido ali na faixa preta, mas eu vejo que totalmente despreparado. Só que não quando eu cheguei eu percebi isso. Deixa eu te fazer uma pergunta, desculpa. Despreparado para passar o conhecimento? Exato. Não despreparado como lutador de jiu-jitsu? Não, eu era um atleta, eu era um lutador. Eu era um bom lutador. Professor é outro. Exatamente, aí é o ponto. Eu não... E o tempo... Só que quando o meu mestre me amarrou a faixa preta, né? Eu confiava muito nele, né? Ele, além de ser um dos meus melhores amigos, era meu mestre. Era meu cara ali, a minha referência principal. E, cara, eu falei, eu sou faixa preta, né? Só que eu era um lutador, com habilidades técnicas, né? Que qualquer um que treinar algo fica bom nesse algo, aquilo que a gente estava falando. E só que o tempo foi passando. E até eu comecei a ver que eu precisava de mais, né? Passaram-se, vamos lá dizer, eu recebi a faixa preta em 2005. Quando você chegou lá em 2015, cara, que eu já estava para parar de lutar na faixa preta, já estava para aposentar, eu comecei a analisar a minha história, eu comecei a ver que aquele processo tinha sido muito acelerado, porque em 2015 eu comecei a entender o que era ser um faixa preta. 10 anos depois. 10 anos depois de já estar com a faixa preta. Já estar com a faixa preta. E, cara, nesse processo de 10 anos eu fiz um monte de besteira, errei pra caramba, né? Me coloquei em situações que jamais teria me colocado, né? Com uma maturidade diferente. Então, tive muito aprendizado com as cabeçadas da vida, né? No tatame e fora do tatame, principalmente.
cometi vários erros. Eu era brigador, fui expulso da Federação Internacional, da IBJJF, paguei mais de 500 quilos de alimento para poder voltar a lutar. Fiquei quase 1 ano suspenso, Federação Paulista, bati em árbitro, né? Fiz um monte de besteira, que não tenho problema nenhum de falar disso, porque os feedbacks que eu tenho e a aproximação que eu tenho, né, com as lideranças das federações hoje, com o Siriema, né, com o André, da IBJJF, com o mestre Otávio de Almeida, da Federação Paulista, são completamente opostos, né, em relação a Cavaca. Você lembra quem você era? Né? Se era material de estudo perante as confusões que você causava, e você hoje impactou a gente tudo em relação à grande mudança que você teve, quem você era e quem você é. Né? E a gente sabe que foi o jiu-jitsu que proporcionou isso. Então, essa situação acabou me colocando e fazendo pensar no que a faixa preta não é só a nível competitivo, você ser um faixa preta de verdade. Né? Eu era um lutador. Então, essas confusões todas que eu estou te falando aqui, o que eu fazia? Eu lutava. Em todos os sentidos, eu só lutava. Você fazia o que você se sentia confortável fazendo. Exatamente, em tudo. Eu era bom naquilo. Você era bom naquilo. Eu era bom naquilo, porque eu treinava aquilo, então eu estava lutando em tudo quanto é lugar. Só que aí eu comecei a entender que eu era professor, que eu era referência, que eu me tornei um campeão e as pessoas admiram quem tem medalhas e que potencializa os teus ensinamentos, mesmo de forma indireta. Né? Você se torna mais referência ainda quando você tem medalhas de expressão, você tem um currículo. E aí você forma campeões, você fica mais visado ainda como treinador. Só que eu comecei também a passar os ensinamentos que eu tinha para aquelas pessoas que eu estavam liderando e se destacando também, as pessoas replicando aqueles mesmos defeitos que eu tinha, mesmo problema que eu tinha. Porque eu também era referência deles. Muito bom. E aí, cara, um monte de bagunça começou a acontecer. E quando eu estava próximo da minha aposentadoria, né, eu comecei a brigar comigo mesmo. Eu falei, cara, a luta sempre foi assim, ainda é instinto primitivo, cara, é a lei do mais forte. Existe um respeito? Existe, meu irmão, na hora que você tá lutando lá, cara, assim, são 2 bichos numa jaula. Perfeito. Que hoje em dia colocaram umas regrinhas lá e, cara, né, então é o UFC. E assim, é o que a gente faz, a gente ama fazer isso. E essa situação, ela acaba condicionando a gente a estar nesse instinto sempre. A gente deve controlar. Eu entendi que a gente deve controlar e isso começou a me fazer enxergar e pensar em outras coisas. Eu falei, cara, eu sou um lutador, sou campeão, mas ao mesmo tempo eu vejo que as pessoas, elas se impactam por isso e elas acabam me respeitando por isso. E não por quem eu sou de verdade como pessoa, como eu sou de verdade como professor. O impacto gera respeito, mas o respeito muitas vezes está vindo pelo receio, pelo medo. Caralho. Isso é uma coisa que começou a me machucar. E eu falei, sabe por que começou a me machucar? Não foi nem por algo racional, foi até por ego. Porque eu falei, cara, eu tô ficando velho, eu vou começar a parar de lutar, os meus resultados estão diminuindo, será que eu vou perder o respeito perante a mim porque eu não posso mais bater em ninguém? Será que vão perder o respeito? Será que eu vou parar de dar seminário porque não vão me chamar porque eu não bato mais em ninguém? Será que, cara, eu vou perder aluno porque eles não gostam de treinar comigo porque eu não sou mais campeão? No fim das contas, será que eu sou só isso? Exatamente. Caralho. E aí eu parei para pensar e comecei a olhar para frente. E eu peguei algumas pessoas pontuais no cenário da luta. Eu falei, cara, para aí, cara, eu tô um pouquinho com medo, mas deixa eu olhar. Será que para por aqui? Mas tem gente que continuou. E eu quero jiu-jitsu pro resto da minha vida, né? Eu não posso parar por aqui, cara. Eu amo isso aqui. Eu não fiz o que eu fiz até hoje para que tivesse um fim. E aí eu comecei a olhar para algumas pessoas que eram tão ou mais admiradas do que quando eram atletas. E muitas delas, algumas delas, nem tiveram um currículo tão expressivo. E eram admiradas e mais admiradas do que eu achava que eu era. Lembra de algum assim, Rodrigo? Cara, eu tenho muitas pessoas, tem algumas pessoas que eu tenho pontualmente assim como referência. Por exemplo, o mestre Libório. Gosto muito dele como pessoa. Eu não falo nem dele como... Ele é o meu mentor principal, né? Mas é uma pessoa que eu sempre gosto de deixar em destaque porque é um homem que eu admiro como pai, como marido, né? Como amigo.
Se eu ligar para ele aqui agora, ele vai me atender, independente do que ele esteja fazendo. Da mesma forma que se ele me ligar. Então, assim, são pessoas do perfil dele. São pessoas que eu comecei a ver que eram pessoas mais velhas, mas pessoas que tinham algo a mais e continuaram. E não tinham mais condições físicas de bater em ninguém. Perfeito. Né? Porque não tem sentido. Né? É aquele pensamento, mas o meio que eu fui criado, né? Que a gente da luta é criado, faz com que a gente passe um momento da nossa vida, né? Achando que é tudo na força que a gente conquista, porque nós somos lutadores. Mas a luta chega a um ponto que ela inverte, né? O físico pela experiência. Se você for um cara disposto a mudar, né, Exato. Cavaca? Porque Exato. nem todo mundo é disposto, nem todo mundo enverga. Exato. Pô, eu tô errado esse tempo todo. Você falar isso, cara. Exato. Mas eu vejo que... Eu não vejo que foi um errado, assim como não foi errado a família Gracie invadir academias e brigar. Entendi. Foi um mal necessário. Foi o melhor que eles tinham para fazer naquela época, como isso que eu vivi. Hoje eu vejo como errado, mas na hora era o melhor que eu tinha naquela época, era o melhor que eu tinha para fazer aquilo. Se você falasse para mim naquela época que eu estava errado, cara, eu ia brigar contigo. Muito bom. Porque eu não tava naquela época. Tá brigando com todo mundo, então vou brigar com você também. Como é que você vai fazer? Obrigado por ter assistido a esse corte. Caso você também queira viver de YouTube e ganhar até $3.000 no seu primeiro mês remunerado, não deixe de clicar no primeiro link na descrição desse vídeo. Caso queira assistir ao episódio completo, o segundo link na descrição desse vídeo é o link direto para o vídeo no YouTube. E caso você queira ouvir no seu celular, através da comunidade do Hotmart, em segundo plano, exatamente como funciona o Spotify, por R$ 3,99 na comunidade Connect no Hotmart, você ouve a todos os episódios no seu celular. Abraço.